Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Já estamos no ar com mais uma edição do programa Estúdio Aberto aqui pela Rádio Progresso de Montenegro, RPM Rádio. Ao meu lado, João Batista Teixeira. Tudo bem, Teixeira? Tudo bem, Adriano. Bom dia, boa tarde e boa noite para aqueles que nos ouvem. Bom dia para os que nos ouvem e bom dia, boa tarde e boa noite para os que nos veem pela JPTV. Muito legal. Olha só, o Grupo Progresso de Comunicação, especialmente o JP News, está acompanhando esse caso do pé de pano, que é um cavalo que foi abandonado pelo seu dono, e a ONG Vira-Lata do Caí abraçou essa ideia, levou o animal para o hospital da Ubra, veterinário, logicamente, né? E agora a informação é que o tratamento dele custará mais de R$3 mil e a ONG está pedindo ajuda da comunidade, Teixeira. Está aqui a fotinho dele. Daqui a pouco, Adriano, a pessoa vai dizer, deixa morrer o pé de pano. Não é? Que coisa incrível isso, né? Bem, na verdade, eu diria que esse pobre animal deve ter prestado seus serviços, né, Adriano? E não tem direito a uma aposentadoria aí condigna, né? E um animal como esse, em geral, é largado do campo, né? A aposentadoria deles é no campo. Então vivem lá, tiram a ferradura do bicho e deixam ele pastando, como quem reflete sobre a vida e sobre a ingratidão humana, né? Muito bem, Teixeira, uma notícia aqui do portal JP News. Placas de identificação das ruas devem ficar para 2016. Essa foi uma informação dada pelo prefeito Luiz Américo Alves Aldana de Montenegro. Há uma reclamação muito grande que muitas das ruas estão sem identificação. Segundo o vereador Roberto Bratz, mais de 80% das ruas estão nessa situação. Que coisa incrível, né? Até a gente nem percebe isso, né, Adriano? Inclusive, desculpe, João, os Correios e Telégrafos estão restringindo a entrega de alguns correspondências por falta de placas, né? Mas aí dá um GPS para essa turma. Porque hoje em dia, Adriano, camarada, se não tiver nenhuma placa, aliás, isso vale para um país. No mínimo deve estar no mapa o nome das ruas. Né? Mas com certeza, né, com o Street View hoje em dia, aí, com o GPS, eu acho que, não estou aqui fazendo nenhuma ironia, né, mas aqui modernizar também o instrumental dos carteiros. Né? Se o sujeito não tem... Aliás, o pessoal que entrega de viatura tem GPS em geral, né, Adriano? Esses equipamentos hoje em dia são infalíveis, né? A verdade leva, ainda que ontem eu tenha utilizado um meio burro, viu? Eu peguei não foi um GPS, ontem era um GBS, B de burro, né? Ele me indicou um caminho completamente absurdo. Por sorte, a minha intuição e uma ligeira lembrança anterior, na cidade de Novo Hamburgo, acabei chegando, e o GPS me faria dar uma volta, eu iria quase para Porto Alegre para voltar. Nossa para chegar em Novo Hamburgo, né? Mas, enfim, deu certo. Maravilha, Teixeira. Olha só, skatistas temem que verba do governo para pista possa ser perdida, né? Esse trabalho aí da ONG que trabalha com o skate lá no bairro Aeroclube Montenegro, desde 2012 eles vêm gestionando junto à prefeitura, já veio a verba e agora eles temem que essa verba seja perdida, né? Adriano, nós ficamos remando, nós somos um país que se afoga em copo d'água, né? E quando a gente, agora mesmo a Copa América, recém-concluída no Chile, mostrava em Concepción, uma cidade que foi bastante afetada por um dos maiores terremotos da história, e aquele povo se reergueu, isso foi há 2 anos, e a cidade reconstruída, o estádio inclusive reinaugurado, né? É um exemplo dos melhores e mais óbvios, né? Das sociedades organizadas que se reconstroem, que lutam, que vencem as dificuldades do cotidiano. E aqui a gente fica remando esses assuntos. Claro que são notícia, tenho pontuado isso aqui. Às vezes eu coloco, não, isso é notícia, claro que é notícia, mas chega a ser para o país, não para o veículo de comunicação. Para o país é ridículo que se fique remando em torno dessas coisas. Nós precisamos superar isso e fazer aqui. Vou virar o pregador do óbvio, né? E o João Batista lá, o primo de Jesus, filho de Isabel, aquele era o pregador do deserto. Aquele que está lá em cima do Morro São João? Aquele que está lá em cima e é grandioso, né? É o maior homem nascido de mulher, como disse o nosso sábio, né? O sábio guia. Esse João Batista pregava no deserto e dizia, arrependei-vos, né? Ele dizia isso para uma sociedade cansada, né? E dizia que o reino dos céus está próximo. Mas nós aqui temos que esse modestíssimo João Batista aqui diz o seguinte, vamos fazer o óbvio, pô.
Mas é o óbvio. Mas cadê o dinheiro? Tem o dinheiro, cadê a pista? Mas será possível? O que falta nisso aí? O problema agora é que a empresa que ia fazer, que venceu a licitação, desistiu da obra. Barbaridade. Mas aí, bom, faz outra licitação com rapidez, né? Olha, Adriano, para uma cidade que já luta, né, com grandes dificuldades aí, passadas, pretéritas e recentes, como, por exemplo, o valo aqui da Capitão Cruz, né? Capitão Porfírio, perdão, né? Rei de Capitão. Esse valo aqui é uma coisa que até hoje ficou bem mal explicada, né? Gastou-se horrores aí e o município não faz uma pista de skate, né? Mas a empresa desistiu porque não gostou do valor. Não dá para entender, né? É que aconteceu já isso em outras licitações, como demora muito, acaba defasando, né, os valores. Sim, aí o saco de cimento aumenta, né? Essa pode ser uma justificativa mão de obra, não dá para contestar. De qualquer maneira, tudo isso é uma incúria, né? Porque é um dinheiro alocado, e aí não faz a obra, o pessoal se queixa. Olha, pessoal, eu tenho a impressão, às vezes, eu fico aqui me perguntando se nós não chegamos no limiar da incompetência no Brasil, e se a comunidade não tem que ela mesma começar a fazer certas coisas, né? Sim. Quer dizer, olha, essa pista de skate, que raio, mas quanto custa um negócio desses? Será que isso nós estamos falando aí de milhões? Ou é uma obra modesta? Na faixa de 200 mil? Bom, aí é muito, né? É mesmo? Puxa vida, esses skatistas aí são exigentes. Estão fazendo uma pista para campeonato internacional? Exatamente. Não, internacional não, mas para campeonatos. Sei lá, para 200 mil, realmente, eu ia dizer bobagem aqui, né? Pensei que fosse uma coisa menor, mas 200 mil, puxa, tem que ser uma super pista, né? Inclusive o Jornal Progresso dessa semana, agora na sexta-feira, vai estar trazendo aí um histórico sobre esse assunto que realmente ele vem remando desde 2012, e a gente faz aí uma trajetória do assunto para as pessoas verem a evolução. Aliás, Adriano, desculpa aqui, mas eu não posso perder, a bola vem picando, né? A gente anda remando tanto aqui na cidade, acho que podia fundar uma associação de remo, né? Vamos aproveitar que a gente rema, vamos botar essa turma no rio, tia, né? Pelo menos vamos produzir alguma coisa de bonito. Vamos lá, olha só, vídeo institucional de Montenegro mostra a potencialidade da cidade, foi lançado aí na segunda a Expo SCI. O trabalho realizado pelo publicitário Diego K, que mostra os potenciais econômicos, educacionais, logísticos, turísticos e muito mais sobre a cidade das artes. Inclusive, vai ser veiculado aqui na JPTV esse vídeo, né? Bom, Adriano, olha, falou de Diego K, que competência tem esse rapaz, né? Sempre atualizado e com... Ele tem um olhar, né? Ele não é só o talento ali na manipulação, na edição de vídeo, ele tem um olhar, ele é um rapaz muito inteligente. E a cidade se orgulha de tê-lo, né? É verdade. Como filho aqui, o Diego K. E eu mesmo, eu fiquei impressionado, eu estava vendo lá na própria Expo ACI, vendo as imagens, e tive a oportunidade de conversar com ele, né? Perguntei a ele quando ele fizer aquelas imagens, que são imagens escolhidas aí já há um bom tempo, né? Inclusive, o que motivou a minha pergunta, as imagens da linha férrea, né? Eu perguntava para ele, mas escuta, mas onde é que está passando esse trem? Ele dizia, olha, isso está lá atrás, depois do Cantegril, né? E é operada hoje pela América Latina Logística, né? Já que o brasileiro se mostrou tão incompetente, isso é outra vergonha, né? Nós nos mostramos tão incompetentes para a gestão da malha ferroviária que ela foi privatizada, né? E eu creio que não caiu em mão brasileira, né? Tem partes que sim, parece parte da malha, a Odebrecht, a famosa Odebrecht, né? Que não se perca pelo nome. Ela tem uma parte da rede que é uma rede, mas a América Latina Logística me parece que tem 12.800 ou 13 mil quilômetros dessa malha, né? Tudo porque os brasileiros aí se mostram muito incompetentes, viu? Nós precisamos romper esse ciclo aí. Eu acho que é um ciclo é o óbvio que representa ter vergonha na cara. Muito bem, Teixeira. É interessante que aqui no Brasil pouco se dá valor para as coisas que estão caindo de maduro, como se diz assim, né? Por exemplo, no turismo interno, no turismo local, é tão simples fazer um roteiro. Nesse lugar em que o Diego K, eu tenho ido recentemente lá, fui recentemente, melhor dizendo, um lugar bucólico, interessante, que ainda tem os traços da aviação férrea e de tempo em tempo passa o trem lá, um local bacana que poderia ser melhor aproveitado, inclusive turisticamente, né?
Pois é, Adriano. Mas a Europa tem essa vantagem, né? Eles, nos pequenos detalhes, eles conseguem dar uma propulsão maior, né, Teixeira? A virtude número 1 dos países ditos aí, não quero ser grosseiro, mas mais avançados, digamos assim, é não destruir aquilo que já existe, né? O Brasil é um campeão de destruir coisas úteis ainda. Então, nós tínhamos uma malha ferroviária, tínhamos um problema de gestão, e aí a gente tira o sofá da sala, né? Essa é a solução do brasileiro, sempre, não, acaba com isso aqui, né? Na verdade, a ideia de acabar com a malha ferroviária foi justamente em função do avanço das estradas, né? Isso é a acusação básica do rodoviarismo, né? Que se implantou na ditadura militar e coisa e tal. Olha, é possível, né? É possível que tenhamos atendido interesses das grandes multinacionais para construir no país uma base, né? Que hoje nos enche aí as rodovias, mas isso é um drama internacional. Mas o rodoviarismo, eu fujo um pouco dessa explicação, que talvez seja simplória, porque esse rodoviarismo ele também existe nos Estados Unidos, né? A malha rodoviária lá é uma coisa impressionante, a ponto de eu dizer para ti que perto, na proximidade, no entorno das grandes cidades, é praticamente impossível o sujeito andar hoje sem um GPS, né? Tal a complexidade das rodovias. Mesmo a Europa tem rodovias maravilhosas, inclusive na Alemanha sem pedágio algum, claro. Mas eles não mataram a rede ferroviária, né? Aliás, pelo contrário, eles têm reestimulado, porque na Alemanha também isso aconteceu, de as pessoas usarem pouco o trem, e o trem não é barato. Eu já tive a oportunidade de tomá-lo, lá no miolo da Alemanha, mais de uma vez, né? Mas acontece, Adriano, que esse mal que causamos aqui no Brasil, ele não é justificável, portanto, só porque nós tivemos uma implementação exacerbada do rodoviarismo. Acho que faltou patriotismo, viu? Falta patriotismo no Brasil. Acho que, na última instância, falta patriotismo, porque nós não podemos mais... Antigamente, nós falamos de crime de lesa pátria, né? Eu cresci ouvindo isso. Os nossos pais falavam isso é um crime de lesa pátria, né? Quer dizer, o crime de traição, um crime de traição de um ou outro, de um governante, de um safado qualquer. Hoje em dia, não se ouve mais falar em crime de lesa pátria, e esses crimes de lesa pátria se multiplicaram. E seria essa expressão utilizada, Adriano, para todo sujeito governante que rouba desse povo miserável. Como é que pode? Eu fico me perguntando como é que esse pessoal pode ter, eu diria, a frieza de roubar de um povo miserável como o nosso. Eu acho que é caso de psicopatia pura, viu? Eu acho que nós temos aí um batalhão, um exército de psicopatas comandando o país. Teixeira, olha só, pesquisa aponta insatisfação com o atendimento em farmácias e que as pessoas gostariam de poder comprar os medicamentos na quantidade exata para o tratamento prescrito, né? O fracionamento de remédios está autorizado desde 2010, mas não teve adesão de laboratórios, farmácias, médicos, e a população desconhece que tem esse direito. Afinal, existe a lei, mas os estabelecimentos não cumprem. Daniel, eu tenho a impressão, eu vou aqui, não vou em defesa, mas eu vou lançar uma indagação aqui, eu acho muito complicado. O legislador, Adriano, é muitas e muitas vezes um sujeito que não tem a menor noção de trabalho efetivo, né? Camarada que nunca botou o assento dele numa cadeira para trabalhar ou sustentar um negócio. Então, a caneta permite tudo, né? É como aqui, mal comparando, mas a questão aí do que o vereador Bratis propôs, de que cada estabelecimento bancário tivesse que ter lá um armário para guardar. Já virou lei isso, João. Pois mas vai jogando isso tudo na mão da iniciativa privada ou não. No caso do Banco do Brasil, onde ele trabalha, é uma instituição, mas também agora com fundo privado, né? Mas com bolsa, com ações na Bolsa de Nova York, inclusive, já isso, uma decisão tomada no tempo do Fernando Henrique Cardoso. Mas eu diria o seguinte, é fácil o cara dizer, o que está precisando aí? Vamos fracionar os remédios. Agora, tu imagina a dificuldade que existe dentro do estabelecimento farmacêutico de ficar abrindo remédio, controlando, porque isso tem vários medicamentos, aliás, quase todos, tem prazo de validade. Então, a administração diz, vamos nos colocar no lugar dos donos de farmácia. Então, se tivesse aquela caixinha, mas cadê aquela caixinha que estava aberta aqui do Buscopan, né? Não, olha, está lá, olha, não, deixei ali embaixo. Coisa difícil de gerenciar. Só quero 3 aspirinas. É difícil de gerenciar. Então, eu acho que haveria uma maneira muito mais simples, Adriano, muito mais simples, no meu entender, de diminuição
do número de drágeas ou de volume nos remédios. Porque se nós temos frequentemente, Adriano, olha, a administração de um determinado remédio, digamos assim, não requer 12 comprimidos, mas apenas 6, então faço embalagem de 6. Eu acho que é muito mais fácil calibrar isso aí, né? Acertar, calibrar a mira, não na posologia, mas na quantidade, no volume do remédio, do que propriamente da administração dos farmacêuticos. Eu acho que fosse eu, proprietário de farmácia ou funcionário de uma farmácia, eu olharia para isso aí até com assombro, né? Agora tem que abrir caixinha aqui e ficar administrando. Isso não é a geladeira da casa da gente, em que tu olha lá, tem um litro de leite aberto, né? Mesmo assim, às vezes a gente inadvertidamente abre outro, né? Não abre, não acontece? Já tinha um leite ali, desculpa, um iogurte, sei lá. Agora o sujeito fica controlando naquela miríade de coisas que existem nas prateleiras de uma farmácia. O camarada tem que ficar abrindo caixa por caixa, porque é obrigado a fazer isso. Ora, legislar desse jeito é gerar confusão, né? Mas não é à toa que nós temos aí nos legislativos, Adriano, do Oiapoque ao Chuí, ou do contrário, né? de cima para baixo, do Oiapoque ao Chuí, nós temos gente preocupada em denominar rua, né? Em homenagear fulano, beltrano, as efemérides, né? Porque de efetivo mesmo, tem muito jogo para a torcida e muito calor, muito atrito, mas energia que é bom, às vezes falta. Olha só, Teixeira, continuam retirando aí os sofás da sala, continuam culpando a azeitona pelo pileque do cidadão. A notícia que vem aqui no jornal O Globo, né? Num cenário de desemprego crescente, a presidente Dilma Rousseff editou na segunda-feira uma medida provisória com o objetivo de conter as demissões, especialmente na indústria. A medida provisória permite a redução da jornada de trabalho com um corte dos salários em até 30% em momentos de crise. Mas, para o trabalhador, esse corte será efetivamente de 15% do salário, já que o governo se compromete a usar recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador, o FAT, para bancar metade da parcela do salário que for cortado, né? Complementa a notícia aqui, o FAT vai complementar até 50% do corte salarial, limitado a 65% da parcela do seguro-desemprego, ou seja, R$ 900,84. Dando a medida em si é boa, viu? Eu assisti isso na Alemanha, quando houve o Kurzarbeit, que era um regime de redução de jornada de trabalho num período crítico, né? Claro. Da economia alemã por volta de 2009, 2010. Então, acho algo positivo, eu vejo como um instrumento do governo de realmente permitir, em primeiro lugar, as empresas reduzirem de fato, porque a demanda delas caiu, então elas realmente precisam ter essa possibilidade de diminuir a sua despesa, o seu custo fixo, né? Agora, medida elogiável, mas me preocupa muito, viu? Porque se o governo está tomando essa medida agora e estabelece que ela terá prazo de validade de 6 meses, isto provavelmente é possível que se faça a leitura, Adriano, de que o próprio governo estima que o mercado não reagirá até o final do ano, o que é assustador, né? Então, nós estamos padecendo, já estamos evidentemente numa crise, que a Dilma insiste em dizer que não é nada, né? Não é nada porque o dela está garantido, né? Não é nada porque ela voa em avião exclusivo ou voa de Airbus, né? Não é nada porque ela não paga as contas dela, não é nada porque ela anda para cima e para baixo, agora vai para a reunião dos BRICS, veio de Washington, vai para os BRICS e não paga nem um copo d'água que ela consuma em visitas oficiais. Agora, para nós que estamos aqui na planície, doutora, que não é doutora, senhora Dilma, né? Aqui a coisa não anda fácil, não. E ela anda com esse ar assim soberbo, né? Agora ela diz que não é nada, falando de impeachment, isso não é nada, isso é moleza, né? Moleza uma ova. Ela se mostrar, se acabar toda essa investigação, chegar a ponto, Adriano, de mostrar que ela, ou o entorno dela tem até a mão na cumbuca, eu acho que ela vai para o vinagre sim, né? Não estou torcendo aqui, não sou. Como administradora, ela já se mostrou incompetente. Resta saber se ela tem responsabilidade criminal, né? Porque incompetente ela é, eu não tenho a menor dúvida, digo isso aqui, pelo menos essa é a minha opinião, e por enquanto a gente ainda pode manifestar opinião, né, Adriano? Esse pessoal ainda não nos proibiu. Eu acho que ela é uma senhora incompetente, assim como Lula também era.
Quer dizer, nós estamos colhendo agora os frutos de uma infraestrutura destratada, nós não fizemos a lição de casa, o Brasil não investiu onde devia, torrou dinheiro a rodo, gastando dinheiro em bobagem, em demagogia, inclusive para se reeleger, e agora resta isso. Né? Mas esta medida é boa, mas preocupa. Será que nós teremos mais 6 meses à míngua? Não sei não. O horizonte não, essa neblina que existe, né? Essas nuvens que andam no céu, elas não se dissipam. Né? E nós não temos ninguém no governo, e o interlocutor, o próprio Joaquim Levy, não é um bom interlocutor para isso, ele não é um político, né? Na melhor das hipóteses ele é um técnico, mas é um banqueiro, está aí fazendo as contas para a banqueirada receber o que tem a receber. Superávit primário, o resto que se dane. Né? É mais ou menos, Adriano, como manter... Uma comparação aqui meio maluca, me brota agora. É como tu manter um sujeito que praticamente já não vive, está com circulação extracorpórea, né? Mas está ali, ele está na UTI, né? E cobrando a mensalidade, a diária do hospital está garantida. Né? Claro que não é uma boa comparação, porque o país não entra em falência, os países continuam, apesar do que pode haver de pior para o país, é o sofrimento, é o padecimento, mas ele não falha como as empresas, né? Mas nós estamos numa situação aí bem complicada e com gente que não sabe, não tem a receita e pior, talvez não tenha nem a bagagem moral a essa altura para remotivar o país. Muito bem, Teixeira, agora vamos falar de esporte aqui no Estúdio Aberto, um ano depois do jogo entre Brasil e Alemanha na Copa do Mundo, onde a Alemanha venceu por 7-1, o técnico Joachim Löw, da Alemanha, ele concedeu uma entrevista dizendo o seguinte: durante o intervalo, falei com cada um dos meus jogadores exigindo que evitassem uma arrogância para com os derrotados. Para mim, era importante não humilhar os brasileiros, disse o Löw. Parabéns ao Löw, né? O Joachim Löw, eu acho que bonito da parte dele, e a gente percebeu isso, né, Adriano? Deu para quem assistiu o jogo, porque tu fosse um daqueles teimosos que assistiu até o fim? Sim. Eu vi, né? Aquilo era um momento histórico, né? Triste, mas histórico. E era preciso que nós guardássemos a imagem no peito e víssemos aquilo desorganizado até o fim. Né? Foi um martírio. Mas deu para sentir que a seleção alemã tirou o pé. Né? Tirou o pé do acelerador, porque digamos assim, o desalinho da seleção brasileira era de tal ordem. Incrível mesmo, né? Mas de tal ordem, aquilo foi tão patético, Adriano. É como se aquele pessoal estivesse dopado. Né? Um doping emocional, digamos assim, né? Uma desmotivação, um descrédito, uma baixa autoconfiança de tal proporção, ou de tais proporções, que eu acho que aquele dia, se a Alemanha quisesse, poderia ter posto 10. Né? Era uma coisa absurda. E eu acho que, nós não vamos dizer assim ao Joachim Löw, né? Não vamos dizer obrigado, mas eu acho que, inclusive, Adriano, até sob o ponto de vista de uma reação negativa, de alguém perder a cabeça e machucar um jogador alemão, né? Se um jogador alemão quisesse driblar, dar olé, poderia ter tido uma lesão séria, né? E a Alemanha enfrentaria depois a final contra um adversário até então desconhecido para ela. E ganharam, merecidamente. Quem ganha, a princípio merece. Né? Salvo aqueles jogos em que o Amarília, né? Agora o árbitro do Paraguai está dizendo que ele botou a mão grande no Corinthians, a gente não sabe, mas salvo aqueles resultados arranjados por um juiz, o vencedor tem sempre mérito, inclusive na cobrança de pênaltis. Né? Não tem essa de, teve azar. Azar é uma ova, né? O vencedor não pode ter. O vencedor, ele é vencedor porque ele não apela para o azar. A chance aparece, o cavalo passa encilhado, ele monta. Né? O senhor Joachim Löw não surpreende, eu acho que foi uma atitude não só diplomática, elegante, mas também inteligente para preservar o time dele. Muito bem, macacos do Morro Martins serão monitorados, né? Interessante que foi feito um levantamento que há cerca de 50 macacos lá no Morro do Martins, em São Sebastião do Caí, que é muito próximo do centro, né? Junto ao Hospital Sagrada Família, e há uma expectativa de que esse trabalho de fotografia que será feito tenha aí um resumo mais detalhado da participação, da atuação dos macacos por lá. São os macacos prego, né? Pois é, Adriano, são os bichinhos sendo também constrangidos pelo avanço da urbanidade. Né? Sabe que lá em casa é uma cena rara, mas eu volto e meia, os cachorros ficam latindo,
e tu olha no entorno, não imagina o que possa ser, né? Numa dessas crises de latido, era um esquilo, né? Que é um bichinho raro, é pouco comum que se veja esquilo aqui na nossa redondeza, mas eu vi um lá cruzando pelo muro, o danado passando e os cachorros ladrando, né? Como se fosse uma caravana, né? E isso acontece muito mesmo. O gambá, por exemplo, há muitos gambás por aí, né? Não estou me referindo aos gambás tradicionais, né, Adriano? Aqueles que exageram nos botecos. O bichinho gambá. E tem muito, mas eles cada vez mais acuados, né? Tem um pouco disso gera um pouco de tristeza. Mas é preciso seguir aí o exemplo dos países mais cuidadosos nesse terreno e não piorar a situação, claro, né? Não desmatar ainda mais e respeitar o animalzinho, né? Quando ele se aproximar, deixar ele por ali, até colocar. Eu conheço em São Paulo uma mata perto da represa de Guarapiranga. Eu visitei uma propriedade muito grande, digamos assim, com uma vivência ecológica maravilhosa, e que o proprietário, que é uma pessoa extremamente instruída e vive boa parte do tempo dele no Canadá, é um brasileiro, mas vive quase que metade do ano no Canadá, e ele construiu lá uma coisa maravilhosa, uma casa bonita, um chalé, onde tive o prazer de almoçar com ele e a esposa, e ele coloca perto da cozinha, ele coloca bananas e mamão e coisa assim, os macacos vêm comer. Que bacana. Muito bonito, né? Isso, e não tem alegria maior. Agora no verão, Adriano, que passamos, lá em casa bateram os tucanos. Sim. Coisa linda, né? O tucano comendo lá o coquinho das palmeiras, coisa bonita, né? Aliás, estou falando coquinho de palmeira, é o fruto da palmeira, que o coquinho é do coco, né? Claro. Mas, enfim, a gente se habituou a chamar aquela bolinha amarela de coquinho, né? Mas é bonito e o homem precisa disso. E como nos faz bem, não é, Adriano? Eu vi um pica-pau, por exemplo, lá em casa às vezes bate um pica-pau, de vez em quando eu olho lá, está ele num coqueiro, assim, num buraco de coqueiro lá, se alimentando. Que bonito, isso não tem preço. Tá bom, Teixeira, ficamos por aqui com o Estúdio Aberto. Mais uma vez, obrigado pela participação. Amanhã é a vez do Ernesto Laura aqui, né? Grande Ernesto Laura, aí, o nosso historiador e poeta, né? Isso. O Laura tem uma visão bonita das coisas, né? Ele tem um olhar carinhoso com o passado e, ao mesmo tempo, não se diz melancólico, né? Isso é bom demais, ou seja, uma pessoa que não é daqueles que fica achando que o passado foi melhor em tudo, né? Também é bom, isso é uma atitude de tocar para frente. Então, Ernesto Laura amanhã e Fá Brasil, João Carlos Fá Brasil, na quinta, e na segunda-feira nós temos o Remy Vai, e na sexta a Clarice, né? Isso. Bom, o time aí agora está rolando. Um abração a todos. Um abraço, pessoal, até amanhã com mais uma edição do Estúdio Aberto, ao vivo, sempre pela RPM Rádio. Até mais.